A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Nós fizemos um vídeo ainda agora e tentamos enviá-lo, mas deu algum tipo de problema lá no YouTube lá, porém nós estamos aqui em nome de Jesus. O texto dessa noite é em 1 Crônicas, capítulo de número 21, que eu destaquei aqui alguns versículos para nossa meditação. Amém? E esse versículo é o versículo de número 15. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, que diz: E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. Amém, irmãos? Para os leitores da Bíblia, sabem exatamente que texto é esse. Para os desavisados ou aqueles que não leem as Sagradas Escrituras, eu vou brevemente aqui te falar o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, nós destacamos mais uma vez que quem domina todas as coisas é o nosso Deus, o teu Deus. Glória a Jesus por isso. E o contexto aqui é sobre a desobediência de Davi e as consequências sobre Israel e Jerusalém. No início, versículo 1, a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Davi para que ele enumerasse o povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, segundo as Sagradas Escrituras, ele não poderia ser contado, não poderia ser enumerado, salvo quando o próprio Deus mandasse fazer isso. Qualquer pessoa que fizesse, contasse o povo sem Deus ter mandado, cometia pecado e iniquidade. Davi então fez isso porque o diabo o instigou para isso, segundo a palavra do Senhor. Porém, lá em 2 Samuel, capítulo 26, que é o mesmo texto, porém a Bíblia diz que foi Deus quem incitou Davi. Antes que hajam dúvidas, é preciso afirmar que o diabo ele não faz nada, absolutamente nada, se Deus não permitir. Amém? Por isso que no primeiro capítulo do livro do patriarca Jó, a Bíblia diz que houve um diálogo entre Deus e Satanás acerca da vida de Jó. A grande maioria dos cristãos conhece isso. E o diabo pede ao Senhor permissão para cirandar com a vida de Jó. Permissão essa concedida pelo Senhor, mostrando claramente que o diabo, para agir, Deus precisa permitir. Por isso que em 2 Samuel 26 está escrito: Deus incita o coração de Davi, e aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz que foi o diabo. Na verdade, foi o diabo com a permissão de Deus. Amém? Então vamos lá. A Bíblia diz que, em consequência desse pecado de Davi, Deus envia uma praga sobre Israel. Praga esta que mata de uma só vez e em um só dia 70.000 homens. Davi, então, quando percebe que aquelas mortes eram em decorrência de uma praga que Deus enviara por conta do seu pecado, a sua transgressão, ele então se humilha diante do Senhor. Ele então busca a presença do Senhor arrependido. Deus então dá ordem ao anjo
que estava ferindo com praga os homens, Deus dá ordem àquele anjo para que ele parasse, cessasse. A palavra diz: basta. Amém, irmãos? Deus, ele tem o domínio, o controle. Deus, ele pode dar um basta nessa coronavírus, nessa Covid-19. Deus pode dar um basta no H1N1, na influenza A, no sarampo, na dengue, na zika, na chikungunya. Deus é todo poderoso para dar um basta. Amém? Afinal de contas, em vídeos passados, anteriores, observamos que Deus tem o domínio de tudo, inclusive das enfermidades. Lá em Êxodo capítulo 15, verso 26, mostra isso claramente, que Deus tem o domínio das enfermidades na sua mão. Lá em Deuteronômio 7, versículo 15, fala a mesma coisa, que é o Senhor quem põe e quem tira a enfermidade. Basta dizer que a Bíblia Sagrada afirma que Deus é aquele que fere e é aquele que sara. Portanto, povo de Deus, vamos buscar o Senhor, vamos levar a sério este chamado, este conclave para buscarmos ao Senhor. Porém, vamos fazer como Davi, porque apesar de estar aqui no Antigo Testamento, porém a epístola de Paulo aos Romanos afirma que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Então a Bíblia Sagrada diz que Davi recebe a orientação do próprio anjo. Se você continuar lendo, você vai ver isso, que o próprio anjo que estava ferindo o povo com a praga, aqui no versículo de número 18, diz assim: então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que dissesse a Davi que subisse a eira de Ornã para levantar um altar ao Senhor. Então Davi recebe essa orientação do anjo, que ele deveria buscar ao Senhor, para que Deus desse livramento a Israel, ao seu povo. A Bíblia diz então que Davi vai até a eira de Ornã, lá em 2 Samuel 26. Esse mesmo Ornã lá está com o nome de Araúna, que é a mesma pessoa, porém nomes